E aí ele não entendeu nada, né? Porque eu sempre ia ao encontro dele. E aí eu fiquei olhando para ele. E aí ele olhou para mim assim e falou: ela abriu o olho. Ela abriu o olho. E eu falei: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Deus disse para mim o dia que a minha esposa ia abrir os olhos, e Ele cumpriu. E aí, meus irmãos, ela foi melhorando, e ela teve que fazer traqueostomia. Se os irmãos depois virem, os irmãos vão ver que ela ainda tem uma cicatriz aqui. Ela ficou 16 dias entubada, tentaram tirar o tubo, mas ela não suportou, e aí fizeram a traqueostomia. E depois que ela fez a traqueostomia, louvado seja o nome do Senhor, ela veio melhorando dia a dia, veio melhorando, e o Senhor me confirmando a palavra dele. E aí, meus irmãos, um dia eu estava no hospital lá, esperando o horário da visita, estava louvando a Deus, louvando com uma música que a minha esposa já ouvia na época no CD no carro. E eu vou confessar aos irmãos que eu nem gostava muito dessa música, mas hoje eu gosto muito. Eu estava louvando essa música. É uma música da Léa Mendonça, que diz assim: não há um Deus maior que o seu, Ele vai curar sua dor. Se um fio escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? E aí eu estava lá no hospital, meus irmãos, sentado ali, como se fosse nessa cadeira aqui, e bem longe de mim tinha uma senhora, e eu estava ali louvando a Deus baixinho, só eu ali no canto e essa senhora no outro canto. Nunca vi essa senhora na minha vida, meus irmãos. E aí, meus irmãos, essa senhora olhou para mim assim e falou: eu gosto muito desse hino. Eu falei: é mesmo? Legal. Aí ela: eu gosto muito desse hino. E ela olhou para mim de novo e falou: não se preocupa, que Deus vai salvar a tua esposa. Essa senhora nunca me viu na vida e nem sabia porque eu estava ali. E ela chegou para mim e falou: não te preocupes, que o Senhor vai salvar a tua esposa. E, meus irmãos, essa senhora estava com o esposo dela sendo operado naquela hora. Tinha um tumor cerebral do tamanho de uma bola de ping-pong. E eu falei, aí eu comecei a conversar com ela, o nome dela é Irmã Selma, eu chamo ela de Irmã Selma. E eu falei: mas Irmã Selma, a senhora não está nem preocupada, teu esposo está lá na cirurgia, uma cirurgia gravíssima. E ela falou: meu irmão, o Senhor Jesus já falou para mim que ele vai ser curado, e os médicos não vão entender nada, e da mesma forma vai acontecer com a tua esposa. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, o médico que estava operando o esposo dela desceu, 11 horas de cirurgia, a cirurgia do esposo dela, e traçou o pior quadro possível para ela, e ela tranquila. E aí ela começou a louvar a Deus, o médico foi embora, e ela falou: vamos orar, Alexandre, que eu estou indo embora. E aí nós oramos, e o Senhor tomou no mistério de Deus, ali no hospital, e o Senhor confirmou a palavra que Ele já tinha me dado, e o Senhor me colocou numa posição de buscá-lo ainda mais. E aí, meus irmãos, eu acordava na madrugada, e eu começava a louvar a Deus. Eu pegava e abria no Salmo, e eu orava do lado ali da minha cama, onde a minha esposa deita. Ali o leito estava vazio, mas eu orava como se a minha esposa estivesse ali, como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali naquele quarto, ali impondo as mãos sobre a minha esposa, e louvando e glorificando a Deus, e marchando ali do lado da cama. E aí o Senhor Jesus confirmava a cada dia que ia tirar a Núbia dessa situação. E aí, meus irmãos, no 30º dia da internação, ela teve alta para o quarto. Fomos para o quarto. Já não estava mais no CTI, já não estava mais respirando com o auxílio da máquina, estava com a traqueostomia, estava com a sonda, não podia se alimentar pela boca, mas já estava no quarto.
E eu dando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ficou no quarto o primeiro dia, o segundo dia. Nessa época eu já tinha voltado a trabalhar. E aí a meu cunhado ficou com ela no sábado para me render, porque eu tinha ficado já 2 dias com ela. Precisava em casa descansar, trocar de roupa. E aí, meus irmãos, fui trabalhar tranquilo. Meu cunhado estava com ela no quarto. Ela já estava interagindo, já falava com os lábios, né? Algumas palavras, né? E aí o que aconteceu, meus irmãos? Meu cunhado me ligou e falou: Alexandre, vem correndo aqui para o hospital, porque os médicos, os 2 médicos, eles estão aqui juntos, vieram ver a Núbia. O doutor Gustavo, que é o neurocirurgião, e o doutor Castelo, que é o médico que eu tinha contratado. Poxa, então vem correndo para a gente poder conversar com eles, para ver como é que vai ser agora a melhora dela, em quanto tempo ela vai poder ir para casa. E eu falei: poxa, estou indo para ir correndo. Peguei o ônibus, saí do meu trabalho e fui correndo para lá. E aí, quando eu estava ali na Avenida Brasil, meus irmãos, feliz da vida, minha esposa já no quarto, os 2 médicos lá, né, para visitar minha esposa, o meu cunhado me liga. Meu telefone tocou, meu cunhado, atendi no ônibus. E aí o meu cunhado falou assim: Alexandre, eu não posso deixar de te falar, mas a Núbia está tendo uma parada cardíaca. A Núbia está morta. E aí, na mesma hora, meus irmãos, me veio a lembrança, um sonho que eu tinha tido naquela madrugada. Eu tive um sonho naquela madrugada que alguém me ligava e falava assim: Alexandre, teve um probleminha com o coraçãozinho dela. E naquele momento, na madrugada, e na mesma hora eu acordei, orei a Deus, repreendi e fiquei tranquilo, voltei a dormir. E de manhã cedo liguei para lá e estava tudo bem com ela. E aí ele me falou aquela história: a Núbia está tendo uma parada cardíaca. E aí eu falei: tá bom, ok. Desliguei ele, imediatamente peguei o celular e liguei para a irmã Selma, que se tornou, meus irmãos, uma irmã de oração. Liguei para a irmã Selma e falei: irmã Selma, começa a orar comigo agora aqui no celular. Eu estou no ônibus, porque a Núbia está tendo uma parada cardíaca agora. E aí, meus irmãos, eu levantei do ônibus, ela começou a orar, e eu comecei a marchar dentro do ônibus. Eu levantei e comecei a marchar dentro do ônibus, e louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor tomou a irmã Selma em mistérios, e o Senhor falou assim: aquieta o teu coração, porque não cai uma folha da árvore sem a minha permissão. Eis que estou entrando com a minha providência. E aí o Senhor falou, e na mesma hora, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus me veio com uma unção de paz, de tranquilidade, de calma, que excede todo entendimento, meus irmãos. O pessoal do ônibus ficou me olhando sem entender nada. E aí eu sentei, desci na rodoviária, tranquilo, peguei um táxi e fui para o hospital. Cheguei no hospital, meus cunhados desesperados me olharam assim, assustados. Como é que ele vai chegar aqui? Ele vai chegar aqui desesperado. A esposa dele estava no quarto, depois de 30 dias, em coma. Foi para o quarto, agora veio parada cardíaca, vai voltar para o CTI, vai morrer, vai chegar aqui morta. Ele vai chegar aqui desesperado. Mas eu cheguei lá calmo, meus irmãos, porque o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus falou comigo: estou entrando com a minha providência. E aí, meus irmãos, eu entrei lá naquele hospital calmo, e a minha cunhada veio em cima de mim e falou: me dá tua mochila, como é que você está? Eu falei: calma, onde ela está? E ela já tinha voltado para o CTI. Eles reanimaram ela, ela ficou 7 minutos em parada cardíaca. Para os irmãos terem noção, meus irmãos, uma pessoa que fica 7 minutos em parada cardíaca, ela tem altas chances de sequela cerebral. Ela não, provavelmente, se sobrevivesse, iria se tornar um vegetal. E aí eu desci naquele CTI novamente. A Núbia estava no leito, cercada de médicos por todos os lados. E aí os médicos vieram falar comigo.
E o médico, o Dr. Tiago, chegou para mim e falou: Alexandre, não há salvação mais para a Núbia. O leucócito da Núbia foi a 48 mil. A Núbia está tendo um choque séptico. A Núbia vai ter uma infecção generalizada. Não podemos garantir nada. A Núbia de hoje não passa. A Núbia está com um quadro gravíssimo. E aí eu olhei para ele e falei: Doutor Tiago, faz a tua parte, que você vai ver que amanhã esse leucócito vai estar bem menor. Aí ele olhou para mim e ficou assim, ó: esse cara tá maluco. Deu as costas para mim, tipo, esse cara tá maluco. E aí eu cheguei para o outro médico e falei: Doutor Ricardo, coloque ela no mesmo leito em que ela estava, que é o leito 7. E eu digo, meus irmãos, que aquele CTI era como se fosse a casa do oleiro, porque ele ficava no subsolo do hospital. E Deus ali me fez, Ele me amassou e me fez um vaso novo. E até no leito em que ela ficou, que é o leito 7, Deus falava comigo, porque 7 é o número de Deus. E aí eles colocaram ela novamente no leito 7. E aí eu subi, não podia mais ficar ali no CTI. Ela já estava reanimada, mas um quadro gravíssimo. Subi, e aí virei para os meus cunhados e disse assim: vocês pensam que hoje foi o dia da derrota da Núbia, mas eu digo para vocês que hoje foi o dia da virada da Núbia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque hoje o inimigo foi totalmente derrotado na vida da Núbia, foi totalmente destruído na vida da Núbia. E aí, meus irmãos, naquele dia eu não sabia, mas hoje eu sei que os meus cunhados achavam que eu já estava maluco, porque eles já tinham perdido a esperança. E aí, meus irmãos, desci novamente no CTI, orei, louvei a Deus do lado dela, como todos os dias eu fiz, e fui para casa tranquilo. E aí o Senhor falou comigo em casa que iria tirar a Núbia do CTI, que ela ia sair de lá sem nenhuma sequela. E eu falava para todo mundo: ela vai sair daqui sem nenhuma sequela. E aí no domingo, meus irmãos, eu voltei no dia 17 de junho, num dia após a parada cardíaca, voltei no horário da visita. E aí falei: e aí, doutor Tiago, como é que está o leucócito dela? Aí ele olhou para mim, coçou a cabeça e falou: baixou para 21 mil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O leucócito que estava em 48 mil, em menos de 24 horas caiu para 21 mil. Aí eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor também fez a sua parte, né? Ele: não,